Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti perdão nessa manhã, Senhor, de quantas vezes nos esquecemos da Tua obra de salvação. Senhor, te pedimos perdão, Senhor, pela nossa pequenez, te pedimos perdão, Senhor, pela nossa negligência, te pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que somos, e também te pedimos perdão, Senhor, por aquilo que ainda nós não somos. Senhor, perdoa-nos nessa manhã, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, Senhor. Senhor, nós somos falhos, somos pecadores, somos mortais, Senhor, e nós carecemos da Tua glória, carecemos da Tua graça, carecemos do Teu perdão e da Tua misericórdia. Sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não podemos nada. Senhor, mesmo que nós ainda insistamos, Senhor, em fazer as coisas sem o Senhor, mesmo que nós ainda, Senhor, sejamos teimosos a ponto, Senhor, de tomar decisões sem o Teu encabeçamento, sem consultar o Senhor, sem ir ao Senhor. Ó, nos perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Jesus, porque ainda nós temos nossos olhos nessa terra, mas nessa manhã, diante da Tua mesa, ó Senhor, pela fé, ó Senhor, nós cremos, Senhor, que nós nos tornamos justos diante de Ti, Senhor, porque justo é, Senhor. Ó, o Senhor é justo e assim também nos justificou. Essa manhã, Senhor, pela fé, Senhor, nós tomamos posse, Senhor, da Tua obra. Nós tomamos posse da Tua palavra. Nós tomamos posse das Tuas promessas. Senhor, pela fé, Senhor, nós passamos não mais a viver com os olhos nessa terra, mas, Senhor Jesus, olhando para os céus. Não vivendo mais, Senhor, por aquilo que vemos, mas pelo que ainda nós não vemos. Ó, vivendo, Senhor, pelo reino. Ó, Senhor, andando, Senhor, em direção ao reino. Andando, Senhor, em busca do reino, Senhor, de fazer a Tua vontade, ó, de cumprir, Senhor, o Teu desejo, ó, Senhor, de em toda esta terra, o Senhor se tornar soberano, Rei e Senhor, ó, Senhor, nessa manhã, Senhor, nosso coração é de alegria, nós nos arrependemos, Senhor, e nós tocamos, Senhor, nesse novo início de semana, que para nós, Senhor, assim como foi para a tribo de Levi, é uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade, Senhor, para que nos arrependamos e tomemos uma decisão, Senhor, que nós escolhemos, Senhor, viver no plano celestial. Nós escolhemos, Senhor, viver a Tua palavra. Nós escolhemos, Senhor Jesus, ser encabeçados pelo Senhor, direcionados pelo Senhor. Nós escolhemos a Ti nessa manhã, Senhor, e a Ti nós consagramos todo o nosso ser. Nessa manhã, a primícia do nosso ser está diante do Teu altar, como oferta viva, Senhor, diante de Ti. Por isso, Senhor, nos receba. Lava-nos com Teu sangue, purifica-nos de todo pecado, de toda acusação, Senhor, de toda opressão do diabo. Senhor, liberta-nos para Te adorar, liberta-nos para Te servir. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor, Te louvamos nesta manhã, ó, engrandecemos o Teu nome nesta manhã, Senhor Jesus, ó, Te agradecemos, Senhor, ó, por nos incluir nesse corpo, ó, incluir nesse pão, ó, nesse cálice, Senhor Jesus, ó, hoje podemos desfrutar de Ti, ó, ter comunhão contigo, Senhor Jesus, ó, obrigado pela Tua obra na cruz, somos gratos a Ti, ó Senhor Jesus, abençoa nesta manhã, ó, este pão e esse cálice, Senhor Jesus, é para a honra e glória do Teu nome, ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, queremos Te fazer soberano sobre essa terra, Senhor, por isso nos ajuda a prosseguir, Senhor, diante de Ti, Senhor. Que eu recebi do Senhor e que também vos entreguei.
noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso toda vez que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele venha. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso toda vez que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor
verdade. Amém. Sim. Oh, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, nós vamos hoje falar sobre o arrebatamento, mas na realidade não dá para falar de forma singular o arrebatamento. Na realidade, são vários arrebatamentos. E eu não pretendo esgotar o assunto, mas gostaria que nós tivéssemos como que uma comunhão a esse respeito, longe de ser um estudo, mas que a gente pudesse ganhar mais luz a respeito desse assunto. Primeira coisa, qual foi o primeiro arrebatamento? Vamos abrir nossa Bíblia no capítulo 5 de Gênesis. Gênesis 5, 22. 5, 22. Fala, andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E o 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si.
andou Enoque com Deus. Essa é a repetição, tanto no versículo 22 como 24. E fala, e já não era, porque Deus o tomou para si. Se nós formos olhar, aqui está falando dos descendentes de Adão. A linha que veio o Senhor Jesus, a linha de Abraão, Isaque e Jacó. E aqui fala que cada um viveu tantos anos, gerou tal filho, gerou filhos e filhas, viveu mais tantos anos e morreu. Mas o sétimo, Enoque, em vez de relatar a morte dele, relata que ele foi arrebatado. Por que será? Uma boa pergunta para a gente fazer para o Senhor. Mas, se a gente for observar, desde o começo, primeiro, diferente dos anjos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o prazer de Deus era se encontrar com o homem. Para quê? Para ter comunhão. E aqui, esse sétimo descendente de Adão, a sétima geração. A palavra fala que em vez de morrer, ele simplesmente foi arrebatado. O Senhor o tomou para si. Esse homem era uma pessoa especial. E nós temos que ver, Deus anela a presença do homem. Quem é pai e mãe aqui entende isso muito bem. Como que a gente se alegra com a presença dos filhos. Você quer agradar um pai? Agradar uma mãe? Mostra um elogio para os filhos, do filho. Quando você ouve um elogio de um filho, de uma filha, aquilo parece que você está sendo elogiado. Óbvio que o contrário também, quando vê um defeito do filho, você sofre com aquilo. Porque o pai anela a presença dos filhos. Senhor Jesus. Então aqui nós vemos o primeiro arrebatamento. O arrebatamento de Enoque. Vamos para o segundo, que eu fui anotando, não quer dizer que eu vou esgotar o tema. Segundo Reis 2:11. Segundo livro de Reis, capítulo 2, 11. Aqui, eles refere-se a Elias e Eliseu. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho,
o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E, tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, esse é o segundo arrebatamento registrado no Antigo Testamento. Enoque, Elias. E onde a gente vê Elias novamente? Lembra lá do Monte da Transfiguração? Quem estava diante do Senhor Jesus? Né? Moisés e Elias. Senhor Jesus. Ou seja, Enoque e Elias não passaram pela morte como todos nós passamos. Mas nós vamos ver agora um outro tipo de arrebatamento. Vamos para o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Atos 8. Nós vamos ler o versículo 29 e 30. Aqui está se referindo à pregação que Filipe vai fazer ao eunuco etíope. 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E o 30. Correndo Filipe, ouviu-lhe o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E a partir dessa brecha, ele é convidado a subir na carruagem e, começando por essa passagem do profeta Isaías, Filipe, ele pregou para o etíope. E quando a gente chega no versículo 39, um pouco à frente, olha só o que vai acontecer. Quando saíram da água, aqui já após o batismo do eunuco etíope, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Esse arrebatamento é muito interessante. Filipe, um evangelista, ele, após pregar e batizar o etíope, alto funcionário, ele simplesmente foi arrebatado. Todo ele, não só o seu espírito, mas a sua alma, o seu corpo, todo o seu ser. E o Espírito de Deus o levou para uma outra cidade. Ele estava no caminho de Gaza e foi se achar em Azoto. Por quê?
certamente havia uma necessidade ali. E ele era aquela pessoa que estava apta. Ele estava não só preparado, mas disponível, pronto a correr atrás de um carro, pronto a discorrer a respeito de qualquer texto da palavra. Ele não era um adolescente que estava aprendendo as coisas, mas ele era alguém, um guerreiro, que podia ser arrebatado pelo Espírito do Senhor e colocado no lugar que o Senhor precisava dele. É muito interessante esse arrebatamento. Mas não é só esse. Vamos agora, nós já vimos o arrebatamento de Enoque, de Elias e de Filipe. Agora nós vamos ver de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Fala assim: Paulo, na sua modéstia, não refere que era ele mesmo, mas no contexto nós vamos saber que é ele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Aqui, Deus estava preparando o maior de todos os profetas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que escreveu a maioria, de todas as cartas. Ele inicialmente era um opositor do Senhor, ele tinha muito zelo de Deus, ele tinha muito conhecimento da Bíblia, mas lhe faltava entendimento, revelação. E Deus o arrebata, leva ao paraíso, ao seio de Abraão, leva-o aos céus, onde ele viu coisas que ele nem poderia falar, não seria lícito. É como você tem uma filhinha de 2 anos, tem coisas que você não convém falar para ela não vai ter entendimento. Da mesma forma, ele viu coisas que nós não podemos nem imaginar. Mas essa experiência, que nem ele mesmo compreendeu na sua totalidade, porque ele não sabia se ele estava no corpo ou fora do corpo, Deus sabe. Mas o que ele viu foi suficiente para que ele tivesse uma visão clara de todo o plano de Deus, toda a economia de Deus para com o homem.
para com Cristo e a sua igreja. Irmãos, o arrebatamento, ou melhor, os arrebatamentos, eles têm, às vezes, propósitos um pouco diferentes. Nós vemos que esse arrebatamento de Paulo foi para que ele ganhasse mais revelação. O de Filipe é um arrebatamento para colocar a pessoa certa no lugar certo. Mas tem mais arrebatamentos. Vamos ver Apocalipse 4, 1 e 2. Apocalipse 4, 1 e 2. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aqui, a semelhança do apóstolo Paulo, o apóstolo João também foi arrebatado. E nessa época que ele foi arrebatado, talvez ele fosse o único dos apóstolos vivos. Ele era mais novo do que os demais. E ele teve uma vida longa. E quando outros foram mortos, como Paulo, ele foi exilado na ilha de Patmos. E lá isolado, Deus dá a ele como que a conclusão de toda a Bíblia. Lá ele teve toda a visão de Apocalipse. Eu não entendo nada de grego, mas eu tinha um professor, um amigo, ele falava que o grego de Apocalipse era medíocre. Era como se nós estivéssemos escrevendo nós vai, nós foi. Ou seja, tinha erros grosseiros, porque ali era um pescador, um judeu que não conhecia o grego fluente, não era um doutor como Paulo era um homem simples, um idoso, que tinha aprendido um pouco do grego e escreveu ali. Deus usa a ferramenta que tem. E ele, depois de ter sido arrebatado aos céus, ganhado toda a visão de Apocalipse, escrito o livro de Apocalipse, ele é liberto do cativeiro e vai para a igreja em Éfeso. Lá em Éfeso, ele tem companheiros, irmãos que possam ajudá-lo. Então, o Evangelho de João, as cartas
que João escreveu são todas muito bem escritas. Mas foi naquele arrebatamento que ele pôde ver o trono de Deus. Lá nos céus, ele ganhou a revelação final e máxima de toda a Bíblia. Veja quantos arrebatamentos. Mas agora, o apóstolo Paulo começa também a falar de um arrebatamento que nós vamos poder ter parte. Vamos abrir 1 Coríntios. Quinze, 22. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Qual é o primeiro inimigo de Deus? É o diabo. Satã, em hebraico, significa adversário. Esse é o primeiro inimigo. Mas o último é a morte, porque o último, ele ainda vai continuar a existir durante todo o milênio. Quem morrer no milênio, em idade de 100 anos, vai morrer como novo, criança. Porque durante o milênio, o inimigo vai estar preso. É como que o Senhor vai dar a oportunidade para Adão. Quando eu falo Adão, eu me refiro ao homem, ao gênero humano, de buscar a presença dele, sem a interferência do inimigo. Senhor Jesus. Mas vejam só, no mesmo capítulo, que nós estamos em 1 Coríntios 15, vamos para o versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse é o momento do arrebatamento que está para vir. Mas existe aqui uma palavra-chave. Ao ressoar da trombeta. O que é uma trombeta? Eu não sei imitar
Eu não sei nem cantar, quanto mais imitar o som de uma trombeta. Mas é um som estridente. E já nos tempos antigos, assim como até os dias de hoje, é usado no exército para ter diferentes toques. Toque de avançar, toque de recuar. Por quê? Numa batalha existe muitos sons, muitos gritos. Então, se você tenta falar, a sua voz ainda é fraca. Mas quando toca uma trombeta, se você não tem nenhum preparo militar, você só vai saber, está tendo um barulho. Mas um soldado bem treinado, ele sabe o que fazer. Ele sabe se ele tem que recuar, ele sabe se ele tem que avançar. Vamos dar uma olhadinha? Volta um capítulo atrás. 14, 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Tá, aqui nós estamos vendo se a trombeta der um som incerto. Mas o som da trombeta vai proceder de Deus, não vai ser incerto. O problema é quem que vai estar ouvindo. Irmãos, o arrebatamento é para cumprir o propósito de Deus. E Paulo nos adverte, a nossa luta não é contra sangue, contra carne, contra pessoas, mas sim contra principados e potestades. Não vamos pensar que basta eu crer no Senhor Jesus, ter sido feito filho de Deus, para eu poder entrar numa batalha. O Senhor hoje está nos preparando dia a dia para estarmos aptos a ouvir a trombeta. Imagina, Felipe, ele está ali, passa o eunuco lendo Isaías, e ele falou, não, eu nunca li essa passagem, não, eu não conheço. Não, ele sabia, ele tinha encargo, ele tinha intimidade com o Espírito de Deus. É isso que o Senhor anela hoje, irmãos. Nós queremos ser arrebatados? Eu quero. Mas, se eu não for um Felipe, me comparando a ele, né, apto a ser útil na hora certa, no momento certo, eu vou ficar. E eu não quero ficar não, porque vão ser 1.260 dias brabo, né?
Se você está vendo aí notícias de terremotos, de pandemias, doenças, fomes, a coisa vai ficar muito mais feia. E então, vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor está nos dando hoje. O Senhor está procurando pessoas que conheçam o som da trombeta dele. Ele está procurando pessoas que, assim como Deus, esteja no Espírito. É por isso que nós temos ouvido o falar profético. Graças a Deus, nós temos tido uma direção, irmãos. É um privilégio. Como eu falei, não quero esgotar o assunto, mas eu espero que eu tenha ajudado os irmãos a perceber que o arrebatamento não é simplesmente algo que está prestes a acontecer. Se a gente for observar, aos olhos de Deus já aconteceu. Abram, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14. 1 Tessalonicenses. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, é uma palavra de consolo. Agora, quando a gente estuda e não leva os estudos muito a sério, chega no final do ano, tem a tal da recuperação final. E os colegas vão, às vezes, para as férias e a gente fica lá estudando o que deveria ter aprendido. E no final, acaba passando de ano. Porque, enquanto todos estavam ali talvez viajando, passeando, você está lá estudando. Então, chega no final das contas, todos os dois passaram. Mas um passou direto. O arrebatamento é para quem passa direto. Eu não quero ficar para recuperação. Aos olhos de Deus,
tanto o que passou direto como o que ficou para recuperação, no novo céu e na nova terra, está todo mundo lá no desfrute. Mas, irmãos, eu não quero perder a poder estar com o Senhor e reinar com Ele os 1000 anos. Eu quero ter parte nessa luta. Eu quero poder, junto com o Senhor, expulsar o inimigo dos ares e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Mas se ainda no meu viver diário eu ainda não consigo viver no Espírito, então eu tenho que me humilhar, eu tenho que me arrepender, aprender a usar o sangue do Senhor, e enquanto eu for vivo, tenho esperança. Por isso que a morte é a última inimiga, porque ela vem, a morte vem e tira a oportunidade de nós crescermos hoje. E como eu já falei, se eu chego sujo do curral, todo fedido, com a roupa suja, e deito e durmo, como que eu vou acordar no outro dia? Sujo, né? Ou seja, nós temos que aproveitar hoje para nós crescermos, para aprender, podermos ouvir o ressoar da trombeta e ter utilidade nas mãos do Senhor. Amém? Os irmãos podem compartilhar. Senhor Jesus,